Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Olá, amigos ouvintes. Nosso programa de hoje homenageia o grande desenhista, chargista, cronista, colunista, dramaturgo, tradutor e pensador brasileiro Milor Fernandes. Um nome para sempre indissociável da história da imprensa e do humor brasileiros no século XX e início do século XXI. Não é fácil definir Milor Fernandes, muito menos resumir o seu rico e vasto currículo criativo. A dificuldade começa pelos dados do nascimento, uma vez que nosso homenageado nasceu no dia 16 de agosto de 1923 com o nome de Milton Viola Fernandes, mas só foi registrado no ano seguinte, como se nascido no dia 27 de maio de 1924, com o nome de Milor e não de Milton, a julgar pela lavratura manuscrita da certidão de nascimento. No ano seguinte, 1925, morre seu pai, engenheiro emigrante da Espanha, aos 36 anos. E a mãe passa a costurar para fora, a fim de sustentar os 4 filhos. Apesar do aperto, o autor teve uma infância feliz, ao lado de 10 tios, 42 primos e primas e da avó italiana Dona Concetta de Napoli Viola. Estuda na escola Enes de Souza, de 1931 a 1935, por ele chamada de Universidade do Meyer, mas que na verdade era uma escola pública. Milor diz dever tudo o que sabe à sua professora Isabel Mendes, que lhe ensinou tudo o que se deve aprender de um professor ou de uma escola: a gostar de estudar. Depois disso, diz Milor em causa própria, a pessoa pode ser autodidata. A chegada ao Brasil das histórias em quadrinhos, em 1934, fez de Milor Fernandes um leitor assíduo dessas publicações, em especial Flash Gordon, de autoria de Alex Raymond. E foi então que o jovem leitor começou a dar vazão à sua própria criatividade. Sob a influência do seu tio Antônio Viola, teve o seu primeiro trabalho publicado em um órgão de imprensa, o Jornal, do Rio de Janeiro, o que lhe rendeu o pagamento de R$10 mil e o início de um profissionalismo que ele sempre adotou e defendeu. Em 1935, o jovem Milor perde a mãe, fato que ocasiona a dispersão da família, com cada um dos 4 irmãos tentando sobreviver a seu modo. Milor trabalha por um tempo entregando em farmácias e drogarias um certo remédio para os rins de nome Urocava, e logo vai ser contínuo, repaginador, factótum na pequena revista O Cruzeiro, que nessa época tinha, além dele, apenas mais 2 funcionários, um diretor e um paginador. A revista, anos depois, chegou a vender 850 mil exemplares. Com o pseudônimo Notlim, Milor Fernandes ganha um concurso de crônicas promovido pela revista A Cigarra. Com isso, é promovido e passa a trabalhar no arquivo da revista. O cancelamento de publicidade em 4 páginas de A Cigarra fez com que fosse chamado para preencher as páginas que ficaram em branco. Foi então que Milor Fernandes criou a seção Post-Escrito, abaixo do qual se assinava Van Gogh. O sucesso da seção fez que ela passasse a ser fixa e fixou a carreira de Milor Fernandes como desenhista e humorista de invulgar sarcasmo e ironia, exímio em desmontar verdades feitas e remontá-las de maneira questionadora e jocosa. Não espanta que em 1968, ao estrear na revista Veja, Milor se apresentasse da seguinte forma: Quem é que sou eu? Que posso dizer? Como espanta, já não fazem milores como antigamente. Nasci pequeno e cresci aos poucos. Primeiro me fizeram os meios e depois as pontas. Só muito tarde cheguei aos extremos. Cabeça, tronco e membros, eis tudo. E não me revolto. Fiz 3 revoluções todas perdidas. A primeira contra Deus, e ele me venceu com sórdido milagre. A segunda com destino, e ele me bateu, deixando-me só com seu pior enredo. A terceira contra mim mesmo, e a mim me consumi e vim parar aqui.
Dou um boi para não entrar numa briga. Dou uma boiada para sair dela. Aos 15 anos, já era famoso em várias partes do mundo, todas elas no Brasil. Posso dizer que todo o país já riu de mim, embora poucos tenham rido do que é meu. Sou um crente, pois creio firmemente na descrença. Creio que a terra é chata. Procuro não sê-lo. Tudo que não sei, sempre ignorei sozinho. Nunca ninguém me ensinou a pensar, a escrever ou a desenhar, coisa que se percebe facilmente examinando qualquer dos meus trabalhos. A essa altura da vida, além de descendente vivo, sou também antepassado. É bem verdade que, como Adão e Eva, depois de comerem a maçã, não registraram a ideia. Daí em diante, qualquer imbecil se achou no direito de fazer o mesmo. Só posso dizer, em abono meu, que ao repetir o Senhor, eu me empreguei a fundo. Em suma, humorista nato. Muita gente, eu sei, preferiria que eu fosse um humorista morto, mas isso virá a seu tempo. Eles não perdem por esperar. Mais tarde, ao prefaciar o livro de crônicas de sua autoria, O Mundo Visto Daqui, isto é, visto de sua famosa cobertura em Ipanema, Milor Fernandes, octogenário, se apresenta dizendo: Nascia, para que dizer quanto? Se já não me conto em unidades, me conto em décadas? Muito, no Meier, importante suburbe do Rio de Janeiro, uma antiga cidade brasileira hoje desaparecida. Sou Milton Viola Fernandes, terceiro dos 4 filhos do casal Francisco, o Dom Paquito, espanhol, naturalizado brasileiro, engenheiro de formação, e Maria Viola Fernandes, do lar, ou dólar, na época mais ou menos 100 mil réis. Só fui registrado 1 ano depois de nascido, quando o casal se certificou que eu era de verdade, existia, e descobri o meu nome, Milor. Na segunda década de minha vida comecei a viajar. Fui aqui e ali do Oiapoque ao Chuí, rima fácil. Passei por Israel, recém-tirado da cartola da fábula étnico-geográfica internacional, onde me fiz batizar no Rio Jordão, que ainda estava lá. Passei pelo Egito, Grécia, Europa, França e Bahia e fui imprudentemente até os Estados Unidos, Hollywood dos anos dourados, onde fui me encontrar com meu amigo, o cônsul Vinícius de Moraes, o cientista César Lattes e minha amiga portuguesa Carmen La Miranda. Então cansei, vi que o mundo não valia o meu lar e sentei praça nesta mesma praça, aqui em Ipanema, neste mesmo lugar de onde vos teclo. Os edifícios tinham 4 andares, hoje tem 80. A praça era cheia de árvores, com bastante frescor e espaço para se prescutar as minas, então brotos, que passavam já rebolantes. Havia um ponto de bonde, ferro-carris, não mais puxados a burro, já elétricos, onde hoje há uma estação de metrô, a feiura em estado puro. E, a mais ou menos 1 quilômetro de distância, do outro lado da praça, do alto de sua cobertura agrária, um dos maiores escritores deste país, uma de suas maiores personalidades, o ser humano Rubem Braga, todas as manhãs dialogava comigo por sinais semafóricos. Como sói, tudo foi encoberto pelo ó-tempora. O pai e a mãe de Milor Fernandes morreram cada qual quando tinham apenas 36 anos de idade. Essa coincidência levou Milor Fernandes a escrever aos 24 anos um conto, Agonia, publicado na revista A Cigarra em 1947, onde afirmava: "Tenho dia e hora marcada para me ir, e o acontecimento se dará por volta de 1959. Graças a Deus, semelhante temor não se concretizou. Muita graça ainda fará Milor Fernandes para a revista Pif Paf, Um Elefante no Caos, Pasquim, Jornal do Brasil, a revista Isto É, Palco, Teatrais e outras publicações. Em 1994, por exemplo, lança Milor Definitivo, a Bíblia do Caos. Enfim, talvez não imaginasse chegar vivo ao século XXI. Tanto que sua crônica Legado, na qual faz o seu testamento, é de junho de 1980. Ouçam. Legado. Testamentos são para deixar coisas, posses, bens. Pode-se fazer um antitestamento? Minhas propriedades são poucas, meus feitos breves. Consistem mais em um não deixar.
Aqui vai um resumo para ser assinado na hora do último crepúsculo. Ao contrário do que dizem alguns admiradores, não fui eu quem inventou a fórmula da loteria esportiva. Assim, não adianta meus descendentes forçarem 13 pontos numa chicana jurídica contra a União ou Estado. Também não inventei o frescobol, como dizem outros. Nem a minha a ideia de ligar a televisão só com a imagem para que ela fique apenas ilustrando nossa conversa e enchendo espaços vazios de nossas discussões. Mas fui eu, sem dúvida, que estabeleci um princípio sadio de convívio social. Aliás, pouco seguido. Depois de o sinal ficar verde, o idiota de trás deve esperar 5 segundos antes de buzinar para que o idiota da frente avance com o carro. Bem cedo aprendi que, justamente, as pessoas mais velhas não se deve tratar de senhor, elas detestam. Que não se deve atrair o ódio das crianças, atraíram o meu quando criança. Obrigando-as a lavar as curvas labirínticas das orelhas, e o máximo que se pode exigir das pessoas porcas é o mínimo de porcaria. Isso eu sei e lego. Eu nunca repeti o Barão de Coubertin dizendo que o importante é competir. Sempre afirmei que o importante é nem competir. Sempre soube que os primeiros 10 anos de casados são os piores e nunca levantei minha voz para exigir solenemente: enterrem meu corpo do outro lado do rio. Mesmo porque, se eu afirmasse isso, o pessoal poderia entender Rio com maiúscula e iam me enterrar em Niterói. Por mim, depois de eu morrer, claro, podem me cremar, me jogar de avião em cima da primeira viatura da PM ou pura e simplesmente me deixar apodrecer na mesa da sala de jantar. O problema não será mais meu, a essa altura definitivamente. Todo espírito, fiquem com isso. Também não é verdade que eu seja um dos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, pois sou partidário dos alcoólicos plenamente identificados e até com carteirinha. Nunca disse a ninguém que tinha um remédio infalível contra gripe, herpes, impotência ou ressaca. Nem nunca na minha vida afirmei heroicamente que jamais faria determinada coisa, embora jamais na minha vida tenha feito determinadas coisas, naturalmente porque não consegui. Raras vezes fiquei de peru em jogo de pôquer aconselhando o jogador a pedir 4 e naturalmente quebrar a cara. Nunca gritei vendo futebol pela televisão: vai nessa, Zico! E tenho evitado sempre, quase sempre, virar o pescoço na praia para conferir por trás minhas jovens amigas que acabei de cumprimentar. E uma coisa nunca fiz mesmo. Nunca impus um alfaiate, um bombeiro hidráulico, um barbeiro, um consertador de televisão ou um pintor de paredes como o melhor da cidade. Exemplo a seguir. Mas não posso evitar, ao fazer este resumo de uma precária, embora longamente vivida sabedoria, de legar um sólido conselho a meus leitores mais jovens. Só se deve arriscar uma contramão na estrada quando o nosso veículo é muito mais pesado que o que vem em direção contrária. Este conselho pode não ter alto valor moral, mas o tem físico. Caros ouvintes, aqui encerramos nossa homenagem ao grande humorista brasileiro Milor Fernandes. Na voz do autor, Alcebiades Muniz Neto. O programa Autores e Livros se despede para estar com vocês no próximo sábado. Até breve e fiquem com os livros. Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação: Margarida Patriota. Técnica: André Menezes.